possivelmente das nossas maiores cooperativas. Mas a região Sudeste, todo mundo sabe que é o centro financeiro do Brasil. Entrar na região Sudeste para cada 0,01 décimo percentual é uma conquista violenta, porque nós sabemos que os recursos estão carreados e sendo centralizados, administrados principalmente em São Paulo. Então nós temos realmente uma dificuldade e um desafio grande, presidente Márcio, e também saber como é que nós vamos inserir nesse mercado tão competitivo como é o mercado do Sudeste. Mas por certo é que isso aqui é por força de competitividade, aqui não, é por falta de ação. Porque essas regiões precisam ter muito mais articulação no desenvolvimento do cooperativismo. E passo para o Centro-Oeste e para a região Sul, temos finalmente o que nós chamamos de coisas maravilhosas. E chamamos 3 estados brasileiros, 3 estados, vou mostrar um pouco mais adiante, que já tem 2 dígitos de participação do Sistema Financeiro Nacional, que é aquele número mágico, né? Vamos dizer 10%, 10%. Santa Catarina, representada aqui pelo nosso amigo Chicão, né, Chicão? Tem 2%. O Júnior, representando o Espírito Santo, tem 7%, Júnior. Vocês estão com 7% do Sistema Financeiro Local. Vocês terão uma concorrência forte também através do Banestes, né, que é um banco que está aí na luta. E temos Rondônia e Mato Grosso. Tá? Mato Grosso, principalmente, a atuação do Sicredi lá é muito forte. Mato Grosso também tem 2 dígitos de participação no Sistema Financeiro Nacional. E aí está a região Norte, por quantidade de cooperativas. Uma central em Amazonas com 8 singulares, apenas isso. É por isso que quando falo, vou mostrar aqui adiante. Aqui no Acre, 4 singulares, que agora estão em 3 singulares, que uma foi incorporada, isso é dezembro de 2012. A Semater foi incorporada, né, pela Cicobi Norte. É por isso que nós estamos fazendo esse evento de disseminação, uma coisa que é histórica para o Acre, é justamente essa disseminação do cooperativo, o início de uma nova fase, a ser contada possivelmente pelo nosso historiador aí daqui a uns 10, 15 anos de forma positiva, dizendo que houve realmente uma ação de inclusão social dentro do estado do Acre. Nós temos Pará, com 26 singulares em uma central, que no caso do Cicobi. O Amapá, tiramos o tracinho do mapa, tracinho com a cooperativa de empresários que tem lá no Amapá, que ainda está caminhando, porque tem apenas 2 anos de vida, 1 ano e meio de vida. Temos aqui uma singular em Roraima e 2 singulares no estado de Tocantins. Um conjunto, então, de 4 centrais, 66 singulares, que representam 5,4% do total das cooperativas de crédito do Brasil. E nós descemos no mapa para ver, então, qual é a participação em termos de recursos movimentados, reais, depósito versus crédito, participação na quantidade de cooperativas. Nós vemos mais uma vez, descendo no mapa, que o cooperativismo ele se solidifica, ele fica muito mais forte à medida que você desce no mapa para o Brasil. É por isso que nós temos, então, um grande desafio, que é o desafio também do sistema, que é isso aqui, ó. Para essa região aqui, que já está bastante, digamos assim, povoada de cooperativas, se é esse o termo que nós vamos dizer, embora nós precisamos crescer em termos de números, né, em termos de recursos, né, nós precisamos estimular a união de cooperativas. E aqui a gente precisa, além de estimular, aumentar também a quantidade de cooperativas, fortalecendo. O que aconteceu aqui no Acre foi um processo de fortalecimento. Pegou sua cooperativa segmentada, né? E foi dificuldade, gente. Cadê o Ivan Cabra? Está aí, Ivan? Tem meu amigo Ivan, tá? Está aí, Ivan. Lembra da dificuldade que nós tivemos no Banco Central de provar ao Banco Central que 1.200 quilômetros representa proximidade geográfica? Mas nós conseguimos superar isso, presidente. Conseguimos superar, porque o Banco Central bota na norma dele que cooperativa de admissão tem que ter a tal da proximidade geográfica. O que é o conceito de proximidade geográfica? Qual o conceito? A proximidade geográfica dentro da região Sudeste é igual à proximidade geográfica dentro da região Norte? E a dificuldade que nós temos é... Abelardo tem 5 minutos. E a dificuldade que nós temos de fazer isso é que você precisou pegar o Banco Central, mostrar aos técnicos do Banco Central que 4,5 habitantes por quilômetro quadrado representa talvez muito mais do que esses 1.000 quilômetros que estão se fazendo aí. E a tese foi aceita e hoje nós temos a aprovação da incorporação da Semater pela Credisul e nós estamos aqui evoluindo e com certeza absoluta, gente, a resposta melhor, presidente, que nós estamos dando, Ivan, ao poder público é o sucesso do empreendimento. Essa é a melhor resposta que nós poderemos dar.
Esse apenas para ter ideia, abrindo a região norte. Naquele mapa anterior, a gente pega a região norte e abre por estado. Ok? Então nós vemos aqui o Pará com 24%, Rondônia com 60% do movimento cooperativista da região norte, e nós temos aqui o Acre com 3,75%. E podemos considerar aqui realmente o Amapá pouco e Roraima pouco, em função até da cultura. Mas nós temos aqui o Rondônia, então, com 60% do movimento cooperativista, e Rondônia, aquilo que eu falei ontem, o presidente Márcio, com 2 dígitos de participação no sistema financeiro local, em termos de operação de crédito, e se aproximando disso em termos de depósitos. É um dos 3 estados que hoje possui 2 dígitos de participação no sistema financeiro local. Já estou acabando rapidinho. Esse é apenas para mostrar a importância do Sicob dentro desse contexto. E é bom dizer porque é o principal sistema cooperativista brasileiro, né? Nós temos aqui 42% das operações de crédito pertencem a todo o sistema cooperativista brasileiro. De todo o sistema, nós temos aqui a Sicob, Sicredi, Unicred, Agricultura Familiar Solidária, os sistemas em 2 níveis e as chamadas independentes. Nós temos aqui, então, aberto por cada um, o Sicob participa com 43%, o Sicredi com 31%, 11%, enfim, por região. E nós vemos a pujança também do Sicob dentro da região norte. Mais da metade do sistema cooperativista da região norte está dentro do Sicob. Essa planilha vai ficar disponibilizada, e aqui abrindo, mais uma vez, da mesma forma anterior, pela região norte, abrindo por estado. Ok? Então, nós temos aqui que o Sicob apresenta aqui na região do Acre com 17%, o Unicred 40%, né? E a 35% em relações independentes. Temos muita cooperativa solteira também nessa região também, na região norte. Tá? Então, aqui só tem uma, né? A cooperativa responde para esse movimento total aqui. Ok? Esse é um mapa onde nós fizemos os municípios brasileiros não atendidos. Vai naquele encontro daquilo que a gente falou já, né? À medida que você desce no mapa do Brasil, você vai tendo melhores índices, inclusive, do cooperativismo. Na região norte, nós teremos que 90% dos municípios não possuem unidades cooperativistas. E apenas 10% dos 449 municípios possuem unidade cooperativista. Se você for na região nordeste, é mais alarmante ainda, em termos do cooperativismo. 92% dos 1.793 municípios da região nordeste, 92% não tem uma representação, um ponto de atendimento cooperativista. Nós vamos descer no mapa do Brasil, região sudoeste 63%, 54% na região sudeste e 22% apenas dos que não têm cooperativa, que não têm unidade cooperativa na região sul. Ou seja, a região sul, 78% dos municípios hoje dispõe no mínimo de uma unidade cooperativista, né? Não é sede não, uma unidade de atendimento cooperativista. O que fazer? Isso já é para nossos desafios, já para a gente botar nos nossos desafios, talvez seja um ponto importante de debate, por enquanto foi diagnóstico, aumentar atendimento, através da difusão do cooperativismo, é o que está se fazendo através desse fórum, novas cooperativas e incorporações. São desafios, organização sistêmica, a palavra-chave é essa, integração, organização sistêmica, porque você, com essa organização você consegue trabalhar os benefícios que a Lei 5764 e a Lei Complementar 130 trouxeram em termos de estrutura piramidal, que nós vamos falar um pouquinho mais à tarde, como trabalharmos especificamente o cooperativismo no Acre. Governança e profissionalização, bastante debatido ontem aqui na palestra magna do Dr. Márcio, que nós estamos trabalhando também com eficiência. Essa é apenas para ter ideia de que nós estamos trabalhando, já caminhando para esse tipo de desafio. O que nós éramos em 2000, era um ponto de atendimento para cada cooperativa existente. Era essa a média do sistema cooperativista de crédito brasileiro. Então, nós vemos aqui que os PACs deram uma empurrada, as cooperativas, número de cooperativas, corroborando o que você está falando do cooperativismo geral, doutor Márcio, ao contrário de significar um número negativo, é um número positivo. Você está incorporando, você está conseguindo enxugar mais as unidades, as sedes, através de uma tendência decrescente, aumento dos PACs, aumento dos pontos de atendimento. Essa é a tendência que se tem dentro do fortalecimento do sistema cooperativista de crédito brasileiro. A palavra-chave da integração é isso. Vou passar rapidinho, porque está claro que é política social, financeira e tecnologia, enfim, todos os aspectos que a integração traz ao custo menor, que
você está concentrando tudo em uma única entidade, a central, a tecnologia na confederação, no caso do Cicobi, né? E as centrais dentro dos seus papéis de enxugamento da estrutura de custo das singulares, recurso humano por trás disso, e uma palavra final que eu diria para vocês: com esses muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. E trago uma outra mensagem para os acrianos. Quantos acrianos tem aqui? Não, acho que tem quase muitos acrianos. Cadê os acrianos aqui? Só para dar uma mensagem, não? Eu conheci o Acre, não pessoalmente, é a primeira vez que eu estou ouvindo ao Acre. Mas eu tive um grande amigo acriano, parceiro. Eu gosto de música, né? Como eu gosto de música, eu tenho minhas coisas de vez em quando. Eu acho que eu deveria ser cantor, né? Que coisa horrível. Mas eu tenho um amigo parceiro muito bom, vocês devem conhecer ele, Sérgio Souto. Sérgio Souto, acriano. Sérgio Souto, acriano. Parceirão. Conheci o Sérgio Souto nas músicas no Rio de Janeiro, começando com ele. E ele tem uma música que ele começa com aquela música que diz o seguinte: puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Ele começa essa música desse. Um dos maiores sucessos dele no Sudeste foi esse aí. E eu peço a vocês, puxem a cadeira, sentem e conversem com esse amigo cooperativista. Obrigado, gente. Agradecemos a palestra do Abelardo Duarte de Melo Sobrinho. Queremos relembrar que poderão ser feitas as perguntas no seu bloco de anotações para o palestrante e ser encaminhado aqui à frente para nós fazermos algum debate ao final das palestras. Nesse momento, convidamos o senhor Márcio Lopes de Freitas, que fará a sua apresentação. Uma salva de palmas, Márcio Lopes de Freitas. Ô Edson, eu vou me permitir bagunçar um pouquinho esse esquema. Porque nós combinamos, vocês combinaram uma coisa e nós combinamos outra. Na realidade, eu, Abelardo e o Paulo, nós combinamos que o Abelardo ia apresentar números da apresentação. Eu e o Paulo iríamos fazer comentários sobre a posição e deixar tempo para a gente poder conversar com a plateia. Então agora eu vou dar uma invertida. Chamar o Abelardo e o Paulo para estar aqui comigo, vocês não vão fazer eu ficar aqui sozinho. Chega. Então convidamos o Abelardo e o Paulo César Rezende Carvalho Alvim para esse momento de pergunta, de conversa. Muito bom. Tá, então, aproveitando, né, gostaria mais uma vez de ressaltar a tempestividade, né, dos participantes e encaminhar suas perguntas para os palestrantes. A palavra é sua. Gente, bom dia. Eu não vou me apresentar, mas vou aqui mais uma vez manifestar a minha satisfação de estar aqui com vocês. Maior satisfação ainda de estar aqui nessa mesa, Paulo, Abelardo, com essas pessoas importantes do movimento cooperativista, todos vocês que estão por aqui. Eu já falei muito ontem com vocês sobre um pouco de sistema, falei um pouco desses desafios. Eu quero aqui aproveitar a apresentação do Abelardo para poder tentar aqui criar essa visão estratégica, que é o que vocês estão buscando aqui no Cicobi Norte e neste fórum. É buscar essa visão estratégica de ocupação, de expansão, e eu acho que essa é a grande mola propulsora desse desenvolvimento. E vou reforçar essas posições que foram colocadas aqui. Acho que nós tivemos aqui uma oportunidade de ver um ambiente muito interessante. Na hora que nós vimos aqui, né, Vilmar, essa história do Acre, e foi muito curta aqui falada pelo professor, mas eu já conhecia parte dessa história. A gente sabe da força disso, a gente sabe dessa impulsão, desse momento que o estado do Acre, com boa parte da região norte, está vivendo. É um momento de transformação.
E eu queria colaborar, e pegando o primeiro gancho na sua apresentação ali, Abelardo, quando você fala sobre o processo da alfabetização e da virada dos índices de alfabetização nesses últimos 10 anos, ou 12 anos, aqui na região. Na realidade, se nós formos observar, e eu tenho estudado um pouco isso no Brasil inteiro, o grande processo de evolução e de ascensão social que houve no Brasil, sem dúvida nenhuma, inteiro, nos últimos 12 anos, principalmente pós-governo Fernando Henrique, não que ele não tenha sido responsável por isso, foi também, mas uma sequência de gestões que levou a evolução social e uma ascensão social muito forte. Isso que nós vimos no Brasil inteiro é muito mais forte nas regiões onde você tinha um processo muito represado. Na região norte e nordeste, este processo de evolução social, de ascensão, é mais intenso. E a gente observa os índices até o grau de alfabetização. Melhor ainda, se você pegar aqueles índices de DH, que o Abelardo, você mostrou também melhoraram muito. E aí eu queria até botar uma pitadinha. Se você pegar os municípios que têm a presença de pelo menos uma cooperativa, o IDH médio é pelo menos 10% superior ao IDH dos municípios onde não tem presença de cooperativa. Mas, ou seja, essa evolução que eu queria chegar, que é a minha conclusão, é que esse processo de evolução, de ascensão social, é muito mais intenso na região, nas regiões onde tinha um gap maior, principalmente na região norte e nordeste. Esse gap está sendo preenchido. E nós estamos aqui no estado do Acre, na capital do Acre, numa cidade de 300 e poucos mil habitantes, estamos dentro de uma faculdade que olha o tamanho da estrutura, que não é a única. Ou seja, essa evolução está acontecendo com muito mais intensidade. A minha cidade de origem é uma cidade de mais ou menos 350 mil habitantes. Tem muito mais história, muito mais passado, e não tem uma estrutura universitária como essa privada. Nós não estamos falando aqui do campus da Universidade Federal, da Universidade Estadual, de outras universidades que tem aqui. Esse processo é uma realidade. Nós temos uma mudança muito forte no ambiente, na minha visão, da região como um todo. E esse processo de evolução passa pela evolução da sociedade, pela ascensão social da sociedade. A ascensão social da sociedade evolui as pessoas, melhora a educação, melhora o IDH, melhora a participação política e a grande tendência é evoluir o processo político. Os governos tendem a melhorar. A gente passa a poder escolher melhor os nossos governantes. A gente começa a se organizar, e aí é aquela história da bolacha, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. A cooperativa é causa ou ela é consequência? Não importa. Mas a cooperativa surge, se fortalece numa sociedade evoluída, em evolução, que é capaz de se organizar, que tem mais competência e tem mais neurônio para se organizar e para se unir. Então, eu estou botando aí esses quadros que foram apresentados aqui pelo Abelardo, viu? Para concluir, eu acho que nós estamos diante de uma região, especialmente o estado do Acre, como já foi, como já é, um grande espaço a ser ocupado, como um grande mercado a ser ocupado. Pelas condições, em primeiro lugar, da condição humana que está vivendo a região, nesta ascensão social. Em segundo lugar, pelas consequências dessa evolução humana, que é uma melhora de renda, que é uma melhora no ambiente político e é a oportunização econômica que a região também tem gerado com tudo isso. Então, eu acho que a oportunidade
possibilidade que nós vamos ter de desenvolvimento do cooperativismo na região norte é muito grande. Para bater esse desenvolvimento, nós precisamos também ter o juízo necessário e entender essa evolução da sociedade. Ontem eu falei um pouquinho para vocês, eu falei meio rápido, sobre essa transformação da era industrial para a era informacional. Nós vivemos essa nova geração, essas pessoas em evolução, esses jovens que estão fazendo universidade, estão fazendo curso superior, estão ascendendo na camada social, melhorando de vida, eles também estão melhorando o seu processo de comunicação, de informação, e tem outro padrão de exigência. Até muito diferente, eu uso aí, viu, Almada, dizer que são bem diferentes das nossas regiões tradicionais. Nós lá do Paraná, de São Paulo, de Minas, estamos acostumados numa cultura, numa posição onde a concorrência é muito mais alta e onde a evolução e a ascensão social é muito mais lenta. Então, predomina alguns paradigmas e algumas barreiras, que são outras dificuldades, outros desafios. E os desafios é realmente você entender esse pensamento dessa nova geração. E para isso eu acho que não tem dúvida que eu reforçaria, viu, Ivan, a questão essencial da competência nesta ocupação. É a competência que vai levar a um processo, sem dúvida nenhuma, de inovação. E não adianta eu pegar o desenho que o Chicão faz lá, no Paraná, e trazer aqui para você. O dele lá não vai ser a receita daqui. A inovação sua aqui é descobrir o que a gente daqui vai pensar. E é vocês aqui que têm que descobrir, radiografar esse ambiente e desenhar os passos inovadores que vocês precisam ter aqui na região. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos processos. Construir numa linguagem da região, com os cearês de todos os lugares do mundo que tem aqui na região, a confiança necessária para dar solidez. E eu não tenho dúvida que a solidez do sistema está muito mais profunda do que o capital, do que o recurso, do que o apoio da central ou da confederação. A solidez está na confiança gerada no grande capital que a cooperativa tem, que é a sua gente. Cooperados, funcionários, dirigentes. Então, como é que você vai construir essa solidez? É através de achar o diálogo nesta era informacional, com essa geração Y entrando no comando, é que nós vamos achar esse diálogo. E a expansão, eu acho que ela vai vir naturalmente. Vai vir porque tem mercado. Você tem 89% de espaço a ser ocupado. Mas ele vai ter que ser ocupado de uma maneira um pouco diferente do que foi o feito nos outros esquemas. Então, eu acho que o comentário que eu deixaria é esse. Eu sou extremamente otimista por vocês. E ao ser otimista por vocês, eu sou otimista comigo mesmo. Porque o cooperativismo brasileiro todo depende desse fuzileiro naval que é o cooperativismo de crédito. É o cooperativismo de crédito que vai abrir a picada dos demais ramos do cooperativismo, principalmente que nós aproveitamos da picada lá no sul das cooperativas agrícolas. Aqui é o contrário. Aqui quem vai partir com o facão na frente aí abrindo a picada é o crédito e que vai vir o cooperativismo, todos os outros ramos atrás. Eu acho que esse processo é o processo que está lançado. Precisa ter muita competência, precisamos ter muito esforço. E acho que cada uma das suas cooperativas vão ter que fazer esse esforço de dobrar competência, inovação, tecnologia, na governança e na gestão. Insisto, governança e gestão, transparência. Lembra do termo que eu usei ontem? O tal do accountability, que a meninada está usando aí no Facebook. É accountability, é prestar conta para nós mesmos, para o pais. É deitar na cama e dormir, porque sabe que as coisas são transparentes. Não tem que explicar nada. As coisas têm que ser autoexplicadas. Eu acho que essa geração vai cobrar isso. Vocês têm essa oportunidade.
Vocês estão fazendo isso com competência. E acho que dá para alcançar realmente esse trinômio da inovação, da expansão e da solidez. Mas tem que ter competência. Contem com a gente. Usem os seus corpos. Usem as nossas instituições que são de vocês. É vocês que compõem. Então, participem da organização. Vai ter alguém que vai falar, mas na universidade a organização não é bem. Não é bem. São coisas de pessoas. Às vezes tem problema. Ficar longe é pior. Se distanciar é pior. Se você não estiver lá dentro, você não é capaz de mudar. Nós temos que viver o cooperativismo, transformação, e criar processos que gerem oportunidade de transformação. Eu acho que é por aí que vai o espaço, por aí que vai ter o progresso. Então, eu queria encerrar por aqui e deixar um pouco de tempo para as perguntas e passar você passar aqui. Muito bem, parabéns, Márcio. Queria mais uma vez relembrar os nossos participantes para fazer as suas perguntas e encaminhar. As meninas estão recebendo na plateia. Levante a mão, diga que você fez a sua pergunta e eles estarão trazendo aqui para nós fazermos um debate ao final. Passamos então aqui a palavra para o seu Paulo César Rezende Carvalho Albim, representante do SEBRAE. Bom dia. Inicialmente, é bom, né? Eu sempre falo com o Márcio, né? A gente está num ambiente de convertidos. Né? Acho que aqui todo mundo acredita no cooperativismo. E basta ver todo mundo de camiseta branca. Né? Então, eu acho que tem uma lógica que é interessante, que nós no SEBRAE temos nas nossas parcerias que a gente tem com o movimento cooperativista. Né? Cooperar para nós no sistema SEBRAE é forma de chegar, de forma como bem colocado, né? Pequenos negócios que não cooperam, né? Têm muita dificuldade de sobreviver num ambiente cada vez mais competitivo, mas aproveitando, né? Estava falando com o Abelardo, quando a gente recebeu o convite para estar aqui com vocês hoje, né? Já que o nosso diretor, Carlos Alberto, está possibilitado de estar, né? Comecei a rascunhar, mas eu vi que na programação eu era o último a falar. E iam falar antes de mim, né, o Márcio e o Abelardo. Eu falei, eu não vou preparar a apresentação, porque eu vou chegar lá, eles vão falar tudo que todo mundo quer ouvir e eu vou ficar, né, na mão. Então eu falei, enquanto o Abelardo falou, vamos propor uma forma de discussão, eu falei, era tudo que eu queria, porque foi exatamente a lógica que a gente trabalhou, explorando algo que estava no desafio para nós três. Desafio, né? Desafio na região norte é algo contínuo. Né? Está aí a história do Acre. Se tem uma região que é desafiada a todo momento para qualquer tipo de atividade humana, é a região norte, né? A região amazônica. Tá? Mas, nos voltando para o nosso negócio, cooperativismo financeiro, que eu copio do meu amigo Enio, do Bancob, eu não falo mais em cooperativismo de crédito, a gente avançou no processo. Né? Hoje nós falamos de cooperativismo financeiro. Nós temos um diferencial que chama-se cooperativismo. Né? Cooperativismo tem a ver com compromisso com o desenvolvimento local. Né? Aí, alguma coisa que o Abelardo trouxe aqui, que fica escamoteado quando você fala o número de municípios cobertos, né? Tem a ver com cooperativismo. Tem a ver com capacidade de alavancar desenvolvimento. Porque cooperativismo tem a ver com o que nós chamamos de desenvolvimento inclusivo. Essa é a diferença. Se antes se pensava apenas em desenvolvimento como uma estratégia de crescimento, o compromisso hoje fundamental é o que a gente chama de inclusão socioprodutiva. E na sua nuance básica, cooperativismo tem a ver com inclusão. Né? Então, quando eu falo de cooperativismo, eu estou falando de inclusão. Inclusão tem a ver com desenvolvimento local, tem a ver com desenvolvimento de territórios, tem a ver com desenvolvimento de comunidades, tem a ver com respeito às realidades.
Então, isso é a diferença. Isso é uma marca da região amazônica. Não dá para se fazer desenvolvimento nesta região sem pensar em peculiaridades, em realidades, em aspectos relacionados às comunidades locais. E aí, quem faz cooperativismo tem uma grande vantagem de atuar. E não é à toa, né, eu vou roubar os dados do Abelardo, que ficaram passados, o percentual de participação da região norte no cooperativismo de crédito, ele aparece pequeno. Mas, quando eu comparo no percentual do sistema financeiro nacional, ele tem peso. Exatamente por conta disso. Isso é uma marca de diferenciação. Na região norte, o que representa o cooperativismo de crédito, ele é muito significativo, ele é da mesma ordem de grandeza, né, do que quando eu comparo com o sistema financeiro nacional. Em alguns números, ele é maior. Ele participa mais do sistema financeiro nacional do que dentro do movimento cooperativista de crédito. Isso é bom? É, mas isso é um baita desafio para manter, porque eu estou falando de concorrência. Ou seja, na região norte, o cooperativismo de crédito ganha a concorrência dos bancos. Você vai dizer, isso é super legal. Talvez por ausência, talvez por desinteresse, mas é algo que a gente tem que, pelo menos, manter. E aí a gente entra, né, na lógica dos desafios. E aí eu vou inverter um pouco. Eu vou falar primeiro de expansão. E aí o conceito que a gente tem que trabalhar aqui no desafio é ampliação e consolidação. O mapa também que o Abelardo nos trouxe mostrou que em algumas unidades da Federação